Olá, boa tarde para todos, com muitas saudades. Nós estamos também caminhando para a finalização de alguns conteúdos e então a gente falou do bisturi, que é muito importante, né? Falamos dos tempos cirúrgicos, né? Quais são os tempos cirúrgicos mesmo? Diérese, e aí? Hemostasia, exerese, que é a cirurgia propriamente dita e síntese. Falamos de alguns instrumentais, falamos do bisturi elétrico e dos cuidados com o bisturi elétrico, e agora a gente finaliza com os fios cirúrgicos, tá? Vai ter uma atividade agora para a gente fazer sobre bisturi e fios, tá? E na quarta-feira vou marcar uma reuniãozinha rápida para a gente falar um pouquinho sobre um trabalhinho que eu quero que vocês façam, tá? Aí, sobre uma coisa bastante importante, que é um assunto que vem se discutindo muito, que é a cirurgia segura. Mas a gente conversa melhor na quarta. Vamos falar de fios cirúrgicos, tá? É um assunto bem rapidinho, por isso que eu deixei na segunda-feira mesmo, tá? Para na quarta a gente poder aí se conversar um pouquinho sobre isso e pensar numa maneira mais legal desse conteúdo cirurgia segura, que é super importante. E aí vai ficar faltando central de material. E aí central de material sou eu que vou dar. Vou deixar uma aula bem legal aí para vocês, tá bom? E a gente vai ver todos esses materiais, tudo isso quando a gente estiver lá, né? Nos orientando para o estágio, né? Que legal. O estágio é a melhor parte de todo o curso. Vamos lá, gente, vamos falar de fios cirúrgicos. Então, o que que é fio cirúrgico? Vocês já fazem uma ideia, né? Quem já viu uma, né? A gente falou de retirada de pontos, né? Vou deixar o videozinho de retirada de pontos de novo para vocês verem os pontos metálicos, os fios, como é que a gente corta o ponto, como é que a gente retira ponto. Vou deixar um videozinho de novo para vocês assistirem, tá? Vocês vão tirar muitos pontos, principalmente no posto de saúde, tá? Porque ponto a gente geralmente a gente tira de 7 a 10 dias depois de feita a cirurgia. Esse paciente não está mais no hospital, ele está no pós-operatório o quê? Pós-operatório tardio, né? Então ele vai tirar esses pontos não no hospital, mas no posto de saúde, tá? E aí quem está lá é que vai fazer a retirada dos pontos. A gente retira os pontos se todas as bordas estiverem unidas. Então, se a cicatriz estiver por primeira intenção. Mas vamos falar um pouquinho de que fios são esses, né? O que são fios cirúrgicos? Ele é uma porção, geralmente são materiais sintéticos, né? Há um tempo atrás se fazia de origem animal, tanto que vocês vão falar o nome catgut, cat vem de cat, de gato, né? De cat. Mas hoje em dia eles são todos sintéticos, tá? Todos os fios, alguns são de origem animal, como o algodão, o nylon, né? Que vem do bicho da seda, vem dessas, mas eles são de origem sintética, tá? Eles são estruturas orgânicas, flexíveis, né? Circulares, né? Porque o fio é um fio circular, com um diâmetro muito reduzido, tanto que a gente pode fazer pontos oculares, tá? Então vamos lá. Eles se destinam ao quê? A contenção. Né? Quando eu faço a colocação do fio, eu junto duas estruturas, né? São usados para cirurgias através de suturas e nós, tá? Nós vamos ver uns videozinhos disso, de como que dá ponto, tá? São usados para ligaduras de vasos, né? Para garantir hemostasia. Então, quando eu corto um vaso, depois eu faço a ligadura, tá? São empregados isoladamente ou, né, às vezes o médico faz uma amarração com fio sem agulha. A gente sempre pergunta, fio agulhado ou não agulhado? Então, os fios eles podem ser dessas duas formas, agulhados e não agulhados. E as agulhas, elas também têm uma gama infinita de agulhas, agulhas retas, curvas, com números menores, com números maiores, os fios também, tá? Qual que é a característica de um fio ideal? O fio ele tem que ter resistência, né? Ele tem que ser resistente à torção, à tração, né? Imagina a pessoa dar uma tosse e o fio não tem tensão, a hora que ela tosse, o fio se rompe, o ponto vai se romper, tá? Tem que ter um calibre fino, ele tem que ser regular, tem que ser flexível, tem que ser um pouco elástico, né? Mas também não pode ser muito elástico, né? Porque senão eviscera, que a gente fala, evisceração, tá? Ele tem que ter ausência de uma reação tecidual, né? Quanto menos reação tecidual ele promover, melhor, não tem inflamação, não tem infecção.
Tem que ser de esterilização fácil, tem que ter resistente, porque às vezes eles vão fazer reesterilizações repetidas, e ele não pode ser muito caro, tem que ter um baixo custo. Vamos falar de alguns deles, tá? O que mais? Ele tem que ter uma força têncil e por um tempo, até que a cicatriz, né, faça a sua própria resistência, tá? Portanto, ele é de um material inerte e tem que promover o mínimo de reação tecidual possível, tá? Essas características de um fio ideal. Ó, os fios, eles podem ser monofilamentares ou multifilamentares, né? O que quer dizer? Eles podem ter um filamento só, aqui no primeiro, ou ter vários filamentos, tá? Os fios, eles podem ser trançados ou não, e eles podem ser recobertos com uma película ou não recobertos, tá? Então, tem alguns fios que são cromados, outros não são cromados, quer dizer que eles são recobertos por uma camada de cromo, tá? Outros não. Classificação dos fios. Eles podem ser absorvíveis ou inabsorvíveis. Os absorvíveis, dá para entender, né? Imagina, você faz uma cirurgia abdominal, você vai ter sutura de todos os planos. O plano muscular, o plano adiposo, né? Depois você tira esses pontos? Não, eles ficam internos. Então, a gente chama esses pontos internos de pontos absorvíveis. E os pontos que a gente retira, aquele que a gente precisa retirar, né, são chamados de pontos ou de fios inabsorvíveis, tá? Os absorvíveis, eles podem ser de origem animal ou sintéticos, e os inabsorvíveis também, recobertos por metálicos de origem sintética ou vegetal, tá? Vamos falar de cada um deles agora. Vamos falar do... É muito importante vocês saberem que as colorações, elas se referem ao nome do fio, tá? Então, vocês vão ver que cada fio tem uma cor diferente. E isso é importante, é bom, é uma padronização internacional, importante para que as pessoas que vão fazer a entrega desse fio, eles já às vezes confirmam pela cor, tá? Mas é importante a gente saber o nome. Vocês vão ver que o fio tem número, nós vamos falar dessa numeração aqui, ó, 20, né? Então, a gente fala, ó, 20, 30, 10, 1, 2, 0, tá? A gente vai entender um pouquinho de tudo isso. O catigu, ele veio, então, como eu já falei para vocês, do gato, né, das tripas do gato, mas hoje em dia ele é de material sintético, tá? Fitas de colágeno, eles são usados, a sua tração têncil é de 7 e a absorção de 10 a 14 dias, ele é um fio absorvível, tá? Ele é usado em suturas gastrointestinais, em amarraduras de vasos, de tela subcutânea, suturas ginecológicas e urológicas. Ele tem rápida absorção, ele é absorvido em 5 a 7 dias, né? Ele é... que mais? É absorção máxima de 90 dias. Então, tá aqui o catigu. Ele não é utilizado em suturas internas, ele é mais utilizado em suturas externas, tá? Principalmente na região genitália. Catigu às vezes é usado para suturas quando se faz epísio. Hoje em dia não se faz mais, né? Mas quando se fazia. Vamos falar de outros absorvíveis. Absorvíveis. O ácido poliglicólico, Dexon, geralmente. Ele tem a corzinha o quê? Roxa, né? Esse lilazinho, né? Ele possui, a sua absorção ocorre por hidrólise, então a própria água vai dissolvendo esse fio e ocorre entre 60 e 90 dias depois da sua utilização, tá? Ele é muito utilizado em estruturas de músculos, de tecido celular subcutâneo, ele é multifilamentar, então ele é provado de vários filamentos e ele ocasiona pouca reação inflamatória. Vamos falar do Vicryl. Olha lá, o Vicryl, ele também esse lilazinho, né? É semelhante ao poliglicólico anterior, ele também se hidrolisa em 60 dias, a cor é violeta e branca, né? Ele é utilizado em cirurgias gastrointestinais, urológicas, oftalmológicas, ele aproxima o tecido celular ao subcutâneo, tá? Vamos falar de outro, a polidioxanona. Oxe, polidioxanona. Ela é marronzinha, como vocês estão vendo, ele é monofilamentado, ele tem uma absorção mais lenta, ele tem uma resistência maior, ele é usado em suturas, então, de tendões, de cápsulas articulares, fechamento da parede abdominal, por ele ser um pouco mais resistente, tá? Ele é conhecido como PDS ou Maxon, tá?
Fios inabsorvíveis, então aquele que a gente tem que fazer a retirada. Então a gente vai falar do seda, do nylon, do mononylon, tá? O fio de seda, ele provém do bicho da seda, ele é classificado como absorvível, apesar que ele também perde sua força depois de um tempo, tá? E depois de 2 anos ele não é possível mais detectá-lo no tecido, então às vezes ele é usado internamente. Ele produz pouca reação tecidual, multifilamentar, é usado em cirurgia microfitálmica, né? Em microcirurgias, tá? O algodão é rosa, ó, voltar, o seda é azuladinho, vocês viram, né? Azulado esverdeado. O algodão, ele é rosa, né? Ele possui fibras de algodão torcida, é muito seguro, ele é usado há muito tempo, ele provoca pouca reação tecidual, ele é multifilamentar e ele é utilizado em qualquer estrutura, é de fácil manuseio, então a gente usa o algodão é muito comum, tá? Vamos falar do poliéster agora, né? O poliéster é multifilamentado, ele é muito resistente, ele pode ser coberto ou não coberto, né? De teflon ou não teflon, depende ele pode estar coberto, o tecido, o fio de poliéster. Ele requer no mínimo 5 anos, ele tem uma boa fixação e ele causa pouca reação tecidual, tá? Os fios inabsorvíveis também podem ser chamados. O nylon também é um fio inabsorvível, ele é verde, vocês estão vendo a corzinha dele verde? Por que é reesterilizado? Porque às vezes a gente abre o fio e não usa, então a gente às vezes pode encaminhar. Vocês estão vendo que aqui, ó, ele está na caixinha e aqui ele está numa cobertura que foi esterilizado novamente. Ele é elástico, ele é resistente à água, né? Ele tem pouca reação tecidual, ele é mais quebradiço, né? Ele é mais duro, o fio de nylon, né? Ele perde sua resistência ao longo de um tempo. Ele é geralmente usado em suturas de pele. Eles podem ter cor preta, né? Negro, ter a cor negra, ou eles serem incolores. A gente tem dependendo do número do fio, tá? Muito usado para sutura de pele. O nylon, o mononylon, tá? Vamos lá. O propileno, o polipropileno ou prolene, a gente chama de prolene, né? Ele é azul, vocês estão vendo? Ele é monofilamentar, ele tem uma resistência têncil de vários anos, ele pode ser usado em suturas, suturas vasculares, ele é de facilmente removível, é ideal para sutura também intradérmica, e também suturas da pele. Ó, vocês estão vendo as agulhas aí? As agulhas curvas e o fio saindo, o fio de propileno, tá? Prolene. Os fios inabsorvíveis, eles podem ser multifilamentares, torcidos ou trançados. Eles têm uma tendência maior a desenvolver abscessos. Por quê? Porque no nosso corpo começa a reconhecer eles como não, né? Também existem os fios metálicos, né? Que eles são utilizados às vezes para síntese óssea, né? Eles provocam pouca reação tecidual. Imagina se provocasse muito, a gente não poderia utilizar para fixar osso, né? Os ossos, o externo, quando ele é serrado para cirurgia cardíaca, ele é unificado, feito síntese com fios metálicos. A pessoa vai tirar raio-x para o resto da vida, ela vai estar com os fios metálicos lá. Depois eu vou deixar um raio-x para vocês verem de alguém que já fez uma cirurgia cardíaca. Vai estar lá os fios amarrados para unir na estrutura óssea. Os fios, eles são padronizados de comprimento. Eles podem ter de 8 a 90 centímetros. Eles podem vir com agulhas. As agulhas podem ser retas, curvas ou semi-retas. Ou eles podem vir só o fio, sem agulha. É importante que quando a gente usa o fio, às vezes o médico fala assim, tira a memória do fio. Vocês vão ver que ele vem todo enroladinho. Quando você abre, o que é memória? Ele fica marcado, né, onde ele foi dobrado. Então, a instrumentadora, às vezes, ela passa uma pinça para fazer esticar esse fio para retirar a memória, para retirar essas dobras, para que fique mais fácil a manipulação de dar pontos, tá? Então, às vezes, vocês vão escutar o médico falar assim, tira a memória do fio para mim. Então, tirar a memória do fio é tirar as dobras, porque ele fica dobrado, tá bom, gente? Calibre dos fios. O fio de maior calibre é igual a agulha. Lembra que o calibre da agulha é 30 por 8. Quer dizer que ela tem 30 de comprimento e 8
de diâmetro. Então, o fio também tem o diâmetro dele, né? Ele pode ser muito fino para dar ponto no olho, por exemplo, ou mais grosso para ser utilizado num tecido muscular, para fechar a pele, né? Então, assim, os fios número 3 é o que tem maior diâmetro, tá? E ele oscila entre 0,6 a 0,8 milímetros. A numeração do fio, vocês vão entender na figura próxima. A numeração do fio, ela é progressivamente decrescente, até o número 1. Então, 3 é muito grosso, depois o 2, depois o 1, e a gente tem o 0. A partir do 0, aí a gente vai ter 1.0, 2.0, até a gente chegar no 12.0, que é o fio mais fino, que é um capilar. O diâmetro dele oscila entre 0,001 a 0,01 milímetros. Então, é um fiozinho de cabelo, tá? De criança, tá bom? Então, vamos ver a figura para a gente entender melhor isso, tá? Vai ficar mais fácil vocês entenderem. Olha aqui, ó. Olhem aqui no slide. Então, eu tenho 3, muito grosso, né? 2, muito, até o 1, aí eu chego no 0. Esses são de maior diâmetro. A partir do 0, eu vou ter 2.0, 3.0, 4.0, até eu chegar ao 12.0. Então, quer dizer que o 3 é mais grosso que o 12.0? Sim, tá? Então, o 12.0 é o fio com um calibre menorzinho, tá? É importante que a gente entenda isso. Super fácil, né, gente? Super simples, não é verdade? Não vou cobrar de vocês que vocês saibam todos os fios, nome de fios, mesmo porque quando não faz parte da nossa alçada, eu que não trabalho em centro cirúrgico, eu também esqueço, tá? Então, eu quero que vocês saibam que os fios têm numeração, que eles podem vir com agulhas ou não, que eles têm o quê? Podem ter agulhas retas, curvas, semi-retas. Os fios têm memória, né? Essa memória às vezes tem que ser tirada pela instrumentadora. Às vezes a gente abre 3, 4 fios e o médico não quer nenhum, e esses fios podem ser de novo levados para a central e reesterilizados. Eles não têm um preço muito caro hoje em dia, mas um tempo atrás a gente esterilizava muito o fio, tá? Hoje menos, que é mais barato. Tem que tomar cuidado que essas agulhas que são dos fios, elas têm que ser, todos os fios que se abrem agulhados, a gente tem que ter ideia, então o circulante guarda tudo que ele abre de fio, porque agulhas são perfuro-cortantes, eu tenho que depois jogar no descarpaque, se eu abrir 5 fios agulhados, ao final, ao término, antes de fechar o paciente, eu tenho que fazer o quê? Jogar 5 agulhas no descarpaque. Essas agulhas não podem ficar dentro do paciente. Então, esse é um cuidado imprescindível, tá? Então, o 3 é de maior calibre, então os fios podem ser absorvíveis ou não absorvíveis. Quando eles não são absorvíveis, eles têm que ser tirados, ou muitas vezes internamente ele vai viver para sempre, ele tem que causar pouca reação tecidual, ele tem que ter uma tensão, uma elasticidade, mas não pode ser muito elástico. Então, isso é importante a gente saber dos fios cirúrgicos, ok? Então, essa aulinha é bem rapidinho, ó, tem 20 minutos e a gente se encontra na quarta-feira, tá bom? Um beijo para vocês. Assistam com carinho essa aula, tá? Porque vai ter um exercício para fazer. Tá ok, gente? Até!